Fujimoto Sensei por mais um capítulo maravilhoso de Chainsaw Man e eu diria um dos melhores do mangá, porque além de ser muito, mas muito engraçado, de arrancar gargalhadas, ele ainda traz uma reflexão sobre a guerra, a morte, a humanidade chegando ao seu fim por conta própria. Gente, esse capítulo 212 está o fino, maravilhoso demais. E talvez algumas pessoas não percebam essa belezura toda que é Chainsaw Man. E eu só tenho a agradecer o Fujimoto Sensei, autor do mangá, porque, meu Deus, que capítulo de Chainsaw Man incrível. Eu sei que eu me diverti, dei uma bela de uma refletida em algumas coisas ali também. Mas, cara, olha, Fujimoto, cinema. Simplesmente absolute cinema. Por isso, cola com o Mano Joe pra mais esse vídeo e vamos desvendar os planos do demônio da morte que pode estar usando o Denji, enquanto a Mifune tenta usar o Denji, enquanto a Yoru tenta também usar o Denji, e todo mundo usa o Denji, mas ainda as pessoas não notaram que o Denji talvez também use algumas coisas também, use as pessoas. Então, vamos pra essa conversa aqui junto com o Mano Joe, cola comigo e vamos nessa, vamos nos divertir com mais um capítulo incrível de Chainsaw Man. Galera do canal do Mano Joe, como vocês estão, meus amigos? Eu espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man e, meu Deus, um dos melhores capítulos de toda a série, no meu ponto de vista. Parte de entretenimento, comédia, bizarrices que eu adoro, que Fujimoto traz, uma reflexão ali sobre a humanidade que pode acabar passando batido por conta do final do capítulo e da comédia escrachada de Chainsaw Man, que às vezes você não pode levar a sério, mas algumas coisas você pode... Opa, será que ele não tá querendo falar alguma coisa através disso daqui? Chainsaw Man tem tudo isso, por isso que eu adoro esse mangá, moleque. Eu agradeço todo dia por existir, Chainsaw Man. Então, tô muito animado, gostei pra caramba desse capítulo e vou comentar aqui junto com vocês. Muito obrigado, antes de mais nada, a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Já deixaram o seu like aí embaixo? Opa, eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. E muito obrigado a todos que também estão comprando o mangá de Chainsaw Man através do meu link aqui na Amazon, que eu deixo aqui embaixo na descrição, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pra esse capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com o Sugou falando pro Denji que parece que agora ele entendeu que ele tem que se unir ao demônio da morte para derrotar o demônio da guerra, só que ele fala que o demônio da guerra está chegando, então provavelmente a Yoru já vai partir para a batalha contra o demônio da morte, ao menos é isso que o Sugou dá a entender. E aí eles teriam ali 3 planos e tal, mas parece que apenas um desses 3 planos será escolhido, só que o Denji tá totalmente focado na calcinha, nas coxas ali, né, no corpício maravilhoso do demônio da morte. E, gente, vou falar pra vocês, que curvas, poderiam ser mais sensuais, mas, tipo, que curvas, né? E o demônio da morte só olhando ali, eu acho que ela se faz meio que de boba, mas ela sabe que o Denji tá afim dela e talvez, gente, olha, isso daí vai virar uma banheira do Gugu. 2 mulheres brigando por um homem e no caso esse homem vai ser o Denji. Já pensaram nisso? Eu vou chegar lá ainda... Parece zoeira, mas tipo, eu vou comentar com vocês, vocês vão entender. E pra quem não entender a referência à banheira do Gugu, gente, era um programa antigo que tinha Gugu, tipo, Domingo Legal, essas coisas que passava no SBT, e aí, tipo, juntavam umas mulheres e elas ficavam brigando ali dentro de uma piscina, né? Então, por isso, banheira do Gugu. De todo jeito, o Denji ficou vidrado na calcinha ali, nas curvas do demônio da morte, né? A Shi-chan. Só que aí, então, ela pega... coloca a saia de volta pra baixo, ele volta à normalidade, só que ele não prestou atenção em nada que o Sugou tava falando. Ele só tava ali tipo, meu Deus, curvas, calcinha, acho que eu estou ficando doido. Acho que ele até deve ter ficado meio duro nessa hora, o que me arrancou risadas pra caramba, ainda mais quando o Sugou diz pra ele, então é esse o nosso plano, é isso que a gente vai fazer, e ainda bem que você entendeu tudo, e nós vamos derrotar o demônio da guerra, e vamos salvar a humanidade, e vamos fazer e acontecer. E aí então o Denji fala assim, opa, é mesmo, então pode deixar, saquei, entendi. Entendeu? Não tinha prestado atenção em nada, velho. Aí ele fala pro Denji tirar um cochilo lá na enfermaria e quando for a hora certa e tal, ele acorda o Denji e eles partem pra batalha, né? Então aí nós vemos que, bom, se o Sugou está ao lado do demônio da morte, provavelmente o Balen também estará. Aí a questão é, será que o Denji
vendo que o Baleia está do lado do Demônio da Morte, ele se volte contra eles antes mesmo até deles se encontrarem com a Yoro de alguma maneira? Não sei, né? Porque foi o cara que matou a Nayuta. Ainda não temos ela morta de fato. Todo mundo tá falando que ela tá morta, mas vai saber, né? E nesse capítulo vai mostrar que a Mifune, como a gente tinha teorizado no vídeo passado, vai ficar ao lado ali do Demônio da Guerra, que parece que vai ganhar essa batalha. Ao menos é o que parece até então. Embora ela fica do lado sempre daquele que for o vencedor, porque ela quer permanecer viva e... não sei qual é o objetivo dessa mulher. Talvez só permanecer viva e apenas ter a vitória ali e tudo mais, né? Bom, de todo jeito, o Denji tá lá deitado na enfermaria, ele fica pensando, putz, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a Yoroasa, senão vai ter uma guerra terrível, né? Só que o problema é que eu também não escutei nada do plano do maluco doido lá, então... putz, o que será que eu vou fazer? Será que eu vou ficar bem? Então ele fica lá na cama, meio chocado, com cara de bunda, tipo, ai, caramba, o que eu faço? Enquanto vem os pensamentos ali na sua cabeça do que ele mais quer, e aí ele se lembra do beijo da Yoro, de toda aquela pegação que ele teve, começa a ficar animado, e quando ele se lembra também da calcinha da Shichan, ele também fica super animado e tipo, meu Deus, eu tô numa enfermaria, aqui é um lugar que dá pra bater uma, né? Ninguém tá vendo aqui, eu tô sozinho, dá pra bater uma aqui e tal, né? Mano, olha o que o cara tá pensando num momento crítico desse. Ele tá pensando ali na transa, nesse tipo de coisa, né? E daí que vem aquele negócio. Será que se o Demônio da Morte, a Shichan, ela der em cima do Denji, talvez nós tenhamos uma guerra de quem fica com o Denji? A Yoro brigando pra ter o Chainsaw Man, a Shichan fazendo o mesmo, nós teremos aí uma briga entre as duas mulheres, entre os dois demônios e tal, pra ter o Denji assim em sua posse, porque todo mundo quer o poder do Chainsaw Man. Já pensaram nessa possibilidade da Shichan seduzir o Denji pra que ela consiga ficar páreo a páreo com a Yoro? Porque a Yoro, olha, tipo, ela só mostrou a calcinha ali pro Denji. Só que a Yoro tá oferecendo algo a mais. Ela tá oferecendo ali uma transa se caso o Denji matar o Demônio da Morte. Vocês se lembram disso? Então tem que colocar aqui isso em mente, porque pode ser que ele tá agora unido com o Demônio da Morte e depois ele fala assim, não, verdade, eu tô querendo muito transar, vou ter uma vida boa com ele. Tchau, Demônio da Morte. Você vai morrer, a humanidade vai ficar aí brigando eternamente e eu vou lá, ó, meter a giromba. Mas bom, de todo jeito, eu já tava cascando o bico nessa hora quando eu sou surpreendido porque a Mifune aparece debaixo da cama do Denji, escondida, é claro, pra não chamar a atenção de ninguém, falando assim, precisa de uma mãozinha aí, né? Já que você tá falando de bater uma, né, e tal, né? fazer uma aqui, né? E aí então o Denji, o que tá acontecendo aqui? E ela fala assim, ó, fica quieto, não se mova, fica paradinho aí, apenas me escute, por favor, aqui é Mifune Fumiko falando. E aí ela vai conversar com o Denji sobre uma possibilidade que a gente pensou lá no vídeo passado. E se o Demônio da Morte esse tempo todo também está usando o Denji de alguma forma para que o seu objetivo seja atingido e em algum momento ela erradique toda a humanidade, porque o seu poder vai ser ativado querendo ela ou não, tipo, ela vai simplesmente despertar, vocês se lembram disso? Então vai meio que além do querer dela, vai mais na parte intrínseca do Demônio da Morte que quer o fim da humanidade, entre aspas, né, digamos assim, o sentido de demônio dela, entende? Então aí a Mifune começa a falar pro Denji que, meu, o Demônio da Morte só tá te usando, você sabe, né? E aí ela coloca o Denji pra pensar sobre as coisas que nós conversamos no capítulo passado. Por quê? Porque se eles derrotarem a Yoro, o Demônio da Guerra, a humanidade vai chegar ao seu fim por conta da profecia, e aí então o Demônio da Morte, que sendo Demônio da Morte ou não, ele ama a morte de alguma maneira e tal, então com certeza a humanidade vai acabar morrendo e a profecia vai se concretizar, porque com o Demônio da Guerra, que poderia talvez bater de frente com o Demônio da Morte, tipo, a morte continuaria existindo, o Demônio da Guerra não, eles venceriam, e aí então ela bota um fim na humanidade e a humanidade acabou. Então, segundo a Mifune, ela é muito pior do que eles podem imaginar. E nós temos que nos lembrar que ela estava do lado do pessoal da segurança pública, do alto escalão, com altos contatos, e esse pessoal do alto escalão queria a vida eterna. Só que o Denji é meio idiota, ou eu diria totalmente idiota, porque aí ele diz, não meu, mas ela me carregou até aqui, tipo, eu tava lá morto, mas ela me colocou a vida de volta, né, porque ela rodou a cordinha e tudo, e me trouxe até aqui, ela deve ser gente boa. Aí a Mifune, não, velho, não acredito, velho, só por causa, tipo, as migalhas ali pro Denji servem pra dizer, pô, aquela pessoa é gente boa, ela fez algo de bom pra mim, logo ela é gente boa.
E não é bem assim, Denji, você é meio burro mesmo, infelizmente. Só que a Mifune também não dá pra se confiar totalmente. De todo jeito, ela continua ali em seus argumentos e vai nos revelar com qual demônio ela fez contrato para permanecer viva. E, gente, isso me quebrou totalmente porque eu não esperava e eu comecei a dar risada, simplesmente risada, porque são só bizarrices e coisas que só Fujimoto pra trazer. Tipo, quando você viaja na teoria, você tem que viajar muito, mas é tipo muito, a ponto de você imaginar uma coisa que é totalmente fora da realidade, que você imagina que nunca vai acontecer pra chegar nesse resultado. Por isso que eu acho que ninguém deve ter acertado, né? E bom, de todo jeito ela fala que o demônio da morte é ruim, que várias pessoas da segurança pública já foram mortas pelo demônio da morte, ela mesma já foi morta diversas vezes pelo demônio da morte, papapá, e aí o Denji fala, pô, mas você tá viva aqui. Aí ela dá aquele sorrisinho maroto, dá uma risadinha e revela pra gente o contrato que ela fez com o demônio das infecções sexualmente transmissíveis quando ela tinha 14 anos, gente. E graças a esse contrato, qualquer humano que faça sexo com a Mifune, ou seja, a bicha transou pra caramba, galera, se transforma simplesmente na Mifune, ou seja, transou com o cara se transforma tanto mentalmente quanto fisicamente. Ele deixa de existir e a Mifune meio que toma corpo e, tipo, cria um clone, digamos assim, de si mesma. Dessa forma, ela tem simplesmente em cada país uma Mifune Fumiko. E embora alguns tenham sido mortos e tal, graças a alguns vários incidentes que teve, ela continua existindo e ela se comunica com esses seres, ou seja, ela faz parte, tipo, meio que de um cérebro que não tem assim, que é, tipo, ele parece que é o único. Simplesmente existem vários que comportam apenas uma pessoa e eles se comunicam regularmente, ou seja, ela cria os clones e não são apenas clones, são vários seres dela, é como se ela fosse procriando cada pessoa ali que ela vai tendo. Isso, cara, eu achei isso demais do Fujimoto, eu não esperava por isso e eu casquei o bico. Então ela nunca morre, porque cada uma que morre dela, ela tem ali uma reserva e tal. Apenas se você matar todas as Mifunes Fumikos, ou seja, se você obter talvez um demônio que tire as informações de onde estão todas as Mifunes e você mate todas, ela morreria de fato. Se isso não acontecer, bom, ela continua vivendo eternamente. Baita poder esse da Mifune, hein, gente? E bom, e aí ela entra nessa discussão com o Denji dizendo, pensa comigo, se o demônio da guerra não fizer nada, a humanidade vai continuar brigando, os conflitos sempre vão existir. E realmente, os conflitos sempre vão existir na humanidade. Por causa da diferença de ideias, de culturas, de ideologias e tudo mais, né? E também o demônio da morte, mesmo que ele não faça nada, a morte vai continuar existindo, pessoas vão morrer de doenças, de velhice, de qualquer coisa que venha a acontecer. Então, mesmo que os demônios não façam nada, a humanidade por si mesma já caminha para o seu próprio fim. E essa discussão é interessante porque aqui ela não traz a culpa dos demônios do porquê a humanidade está sofrendo tal coisa, mas simplesmente a própria humanidade traz o seu próprio fim. De alguma maneira, a humanidade sempre caminha para o seu próprio fim de uma maneira ou de outra, destruindo a natureza, criando guerras entre os países, e isso a gente pode abranger mais para a própria discussão e reflexão sobre as guerras em si. Quando ali a Ioro, ela fala que ela ama os Estados Unidos porque eles criaram a arma nuclear, que ali poderia ser uma possível crítica, e acredito que até seja, aos Estados Unidos de alguma maneira, ou talvez não, né? A gente não sabe, apenas tipo o autor jogando ali as ideias dele que ele tem na cabeça, na história e tudo mais, não numa parte ideológica, mas apenas mostrando. Gente, de uma forma ou de outra, ela chega aqui também numa resolução que a humanidade, independente de ter Estados Unidos ou não, algum outro país criaria a bomba nuclear. Independente se fosse os Estados Unidos. Hoje pode ser os Estados Unidos, mas nós sabemos que tem outros países que têm. Coreia do Norte, por exemplo, é um deles. Entre outros, que também têm bombas nucleares, que criaram bombas nucleares, que armaram o seu país com bastante armamento e tudo para terem poder, cada vez mais poder, e com isso também sempre vão trazer ali conflitos de ideias, pensamentos, um país vai pensar diferente do outro e tudo, pessoas vão pensar diferentes uma das outras. Resta que nós, né, façamos a nossa parte, um trabalho de formiguinha que construindo pode fazer talvez uma mudança, mesmo que seja mínima, mas o conflito nunca deixará de existir. Basicamente, o que a Mifune está falando é isso aqui, que o conflito realmente
nunca vai parar de existir. Mas para a história de Chainsaw Man, caso o Denji fique ao lado do demônio da guerra, a humanidade vai existir para sempre. Afinal, ele vai ter comido o demônio da morte e dessa forma, mesmo que tenham guerras, porque a guerra sempre vai existir de qualquer forma, ela chega a explicar desse jeito, porque mesmo que a guerra seja derrotada, tipo, sempre vão haver conflitos, então a guerra uma hora ou outra sempre vai voltar por conta dos conflitos, não vai ter problema, né? Porque se matar o demônio da morte, né, se comer o demônio da morte, ele vai deixar de existir, as guerras vão existir e tudo mais, vai ter sempre guerra em todo canto, não tem problema, porque já teria do mesmo jeito. Só que tem um porém, o demônio da morte sendo vencedor, a humanidade tem o fim e todos os humanos têm o fim. Então acaba tudo de uma vez, né? A humanidade já era, só vai ter demônio e o Denji também vai pro quinto dos infernos. Ou talvez não, né? Por ele ser um híbrido, talvez não. Mas mesmo assim ele se daria muito mal, talvez todos se dariam muito mal nesse mundo em caos, né? É um caos pior do que seria um caos na mão do demônio da guerra, porque de toda forma todo mundo continuaria existindo de todo jeito. Teria guerra? Teria, mas ninguém ia morrer no final das contas. O eterno sofrimento existiria, só que você não deixaria de existir. E normalmente o ser humano quer sobreviver, nós temos o fator de sobrevivência e vai além quando nós falamos do Denji. Por quê? Porque o Denji ficando ao lado do demônio da guerra, vai existir guerra e tudo, só que ele vai poder viver uma vida feliz com o demônio da guerra, com a Yoru, com a Asa. Então ele vai poder ter essa vida feliz eternamente, né? Porque se o que a Mifune está falando for verdade, da Yoru realmente amar o Denji, que eu acredito que seja verdade, né? Porque ela fala ali, e eu acho que essa é uma das verdades que ela diz nesse capítulo, afinal ela diz pro Denji, você sabe por que você não foi transformado em arma? Você estava lá morto, você poderia ter se transformado. Sabe por que não foi? Sabe por que ela, por exemplo, ela foi embora e te largou lá, ao invés de transformar você em arma? Simplesmente porque ela te ama. É só por isso, cara. E aí o Denji fica, ah, é sério? Ela me ama? Meu Deus, alguém me ama? Mano, meu Deus, cara, olha... Se ele não tá sendo enganado e tal... Cara, eu acho que eu cairia nesse bait. Não vou mentir pra vocês. Ela disse que não conseguia transformar o Denji. Tipo, ela falou até ali na frente dele mesmo. E a Mifune confirmando, meio que vai trazer pro Denji. Pô, ela falou que não ia me transformar porque ela realmente gosta de mim. E aqui tem a Mifune me falando que ela realmente me ama. Então alguém gosta de mim. E vocês se lembram que o Denji disse lá pro Aki no começo de Chainsaw Man? Ele disse... Eu vou ficar ao lado de quem for meu amigo, de quem gostar de mim, de quem quiser estar ao meu lado. E nesse caso a Yoru estaria ao lado do Denji. Ela não estaria só usando o Denji, mas o Denji também estaria de certa forma usando ela. Porque o Denji tendo a transa dele lá, ele estaria usando ela de certa forma. No final das contas, as nossas relações humanas, você pode não enxergar dessa forma. Mas é como se nós sempre usássemos a pessoa e a pessoa nos usasse de alguma maneira. Um amigo precisa da gente, ele nos não usa, na verdade, né, nesse modo, tipo, como se fosse um objeto e tudo, mas ele tem o nosso apoio ali e tal, e pode contar com a gente, e quando ele precisa, ele nos aciona de certa forma. É claro que é uma forma bem chula de se dizer sobre usar uma pessoa, tem um outro sentido, mas pensando bem, o Denji desse modo vai estar se dando bem, ele vai estar usando a Yoru, enquanto a Yoru também usa ele, e toma lá e dá cá, né, costumam dizer que chumbo trocado não dói, então... Aí tipo, ai, mas não tem o sentimento. Ah, nem tudo é só o sentimento. Às vezes você quer o benefício de alguma coisa. Numa relação, você acha que só tem aquela parte de ah, não, eu quero só fazer o bem pra pessoa. Não, você quer alguma coisa. Você quer um beijo dela, você quer um abraço, você quer, né, fazer amor com ela, você quer transar com ela, você quer sair com ela, você quer muitas vezes outras coisas assim, entendeu? Então, uma relação é desse jeito, cara. Perde e ganha às vezes. Você vai perder uma coisa para ganhar outra em troca. Você vai sacrificar algo para ter algo em troca muitas vezes. Ou então você vai ter que ceder muitas vezes para no outro dia a pessoa ceder para você. Então é uma relação, é sempre assim. É um usando, entre aspas, o outro. Não seria um uso exatamente. É algo que você vai criando junto com a outra pessoa e cada um dá e oferece algo de si e também recebe algo bem. Por isso que normalmente tem que ser recíproco, senão, né? Tipo, só você proporciona pra pessoa alguma coisa e a pessoa não te dá nada e fica ruim, né? Então, aí não dá, né? De todo jeito, parece que no Denji aqui, o caso... ele poderia ganhar alguma coisa ali em troca. Então, a Mifune ali, ó, tá tentando subornar ele dessa forma, dizendo essas coisas pra ele. A gente sabe, o moleque é influenciável pra caramba. E daí pra mim vai dar questão do que ele quer de verdade. Tipo, ó, eu quero isso. Ah, dane-se. Ah, as pessoas estão pensando que o meu sonho é idiota. As pessoas estão pensando que meus objetivos são idiotas. Não importa. São os meus objetivos, entendeu? Então,
nisso eu concordo com o Denji quando ele disse lá pro Aki, lá na frente. Gente, o meu objetivo é esse. Não, ele disse pro demônio, né? O meu objetivo é esse. Você considera uma bosta? Você considera o meu modo de viver uma merda? Beleza, esse é o seu modo de viver, não é o meu. Então, eu falo pela minha própria vida. Então, o Denji mesmo ele sendo usado e tudo, às vezes ele tem uns lapsos ali de tipo, que eles falam uns negócios que realmente fazem sentido e eu apoio ele nesse ponto aqui. Embora eu não gosto quando ele é muito trouxa, né? Mas tudo bem, né? Quem não é trouxa nessa vida? Eu já fui várias vezes, ainda sou ruim muitas vezes. Mas bom, de todo jeito, ela fala isso, fala que gosta dele, que ele vai poder ter uma vida feliz, e ele fala assim, putz, é mesmo, eu vou poder transar com ela, porque eu vou ter comido o demônio da morte, vou ter derrotado ele, e vou me dar bem pra caramba, porque se ela me ama, a gente vai, né, vucu toda hora, e meu Deus, eu vou curtir pra caramba, né? E aí então ele fala, mas peraí, isso aqui tá bom demais pra ser verdade, hein? Você tá me usando também, né? Então ele já nota que a pessoa tá tentando usar ele, e eu até agradeço que a Mifune não transou com o Denji, porque senão o Denji deixaria de existir. E óbvio, ela não transou com o Denji porque ele é uma peça importante. Se ele deixasse de existir pra se tornar Mifune, aí seria um problema. A não ser que ela adquirisse os poderes dele. Como ela não deve adquirir, então, né, tipo, ela transforma, a pessoa que transa com ela se transforma mentalmente também, fisicamente, então se transformando em Mifune, o Denji deixaria de existir também, então seria um problema. Bom, de todo jeito, o Denji pergunta assim, pô, você tá tentando me usar, né? E aí ela fala assim, eu só quero uma coisa, quando essa hora chegar de você batalhar e tudo, e ficar ao lado do demônio da guerra, olha, pede pra ela ter misericórdia de mim aqui, né? Tipo, pra ela não acabar comigo e tal, tenha misericórdia de Mifune e Fumiko. E ali ela tá estabelecendo praticamente um contrato. Acho que o Denji, se cumprir, né, tipo, ajudar ali o demônio da guerra, isso seria como se fosse um contrato. Pelo menos é o que parece. E a Mifune parece que não confia tanto no demônio da morte, porque talvez o demônio da morte não curta tanto ela e vai mandar ela pras cucuias também, né? Então por isso que a chance dela vencer e a melhor chance dela continuar vivendo, provavelmente, né, e a gente sabe, ela é bandeirinha. Ela fica do lado de que parece que vai vencer. Só que eu acho que agora ela tá mais do lado da Yoro, não só porque acho que ela vai vencer, mas porque pelo menos aqui eu posso continuar vivendo. Com o demônio da morte eu vou me lascar todinha. Então ela pede isso pro Denji, o Denji fala pra ela, pô, você tá querendo me usar e tudo? Ela fala assim, tem um negocinho, deixa eu te entregar um negocinho aqui, ó. Fica com essa fotinha aqui minha, uma foto peladinha aqui pra você e tal, espero que te ajude. Tô vazando, tô indo nessa. Aí o Denji pega a fotinha e fala assim, meu Deus, uma menina peladinha, maravilhosa, gatinha, meu Deus do céu. Meu Deus, essa pessoa é muito gente boa. E ali termina o capítulo e eu cascando o bico, velho. Porque além de todas essas reflexões da humanidade, das guerras e tudo que eu já discuti aqui junto com vocês, tem essa comédia que me quebra demais, mano. Muito obrigado, Fujimoto, mais uma vez te agradeço, porque puta que pariu, que capítulo sensacional. Um dos melhores, velho, Chainsaw Man, porque eu ri, me diverti, refleti sobre algumas outras coisas, discuti junto com vocês, como eu sempre gosto de fazer, ler o comentário de vocês, saber o que vocês estão pensando também. E, mano do céu, esse final, e ele falando, essa garota é muito gente boa, e ele batendo uma lá, velho. Puta que pariu, velho. Eu Denji, você é inacreditável. E eu casco o bico. E eu acho engraçado como as pessoas se revoltam com o Denji nesses momentos, mas eu casco o bico. Tipo, qualquer mínima coisa ali que a pessoa faça pra agradar o Denji, ele já acha que a pessoa é gente boa. É meio trouxa, mas tipo, ele usou, de certa forma ali, não só a foto, mas ele usou a Mifune, enquanto ela usou ali seus pensamentos pra tentar fazer ele mudar de ideia. Embora ele ainda não vai mudar totalmente de ideia, talvez mais pra frente só. Só que mesmo assim, cara, olha isso, cara. Mano, essa comédia desse cara é um desgraçado, esse Fujimoto, velho. Primeiro que eu não esperava esse contrato com o demônio das infecções sexualmente transmissíveis, né? E que o poder fosse transar com a galera pra se transformar nela mesma e criar vários clones por aí, que na verdade não são clones, são existências dela mesma, e não tem um só ali. Se ela estiver falando a verdade, é claro, né? Então, que eu acho que é verdade. Essa parte eu acho que é verdade. Ela tá usando o Denji, claro, pro seu objetivo, mas o Denji também, de certa forma, usou ali a fotinho dela ali e tal, aproveitou, né, lembrou da Yoro, lembrou ali da Shichan e agora pegou a Mifune. Imagina só agora todas as mulheres batalhando por ele. Imagina a Shichan contra a Yoro, as duas brigando, falando, não, Chainsaw Man é meu e tal e tal. Pô, Denji tá sendo disputado, velho, pelas mulheres ali, né? Resta saber se ele não vai se dar mal no final, né? O que parece meio óbvio que deve acontecer, mas eu quero que pelo menos ele se dê bem em algum detalhe. Dá uns beijos ali, faz alguma coisa assim. Cara, pra mim, né, mesmo que falem assim, não, mas ele vai acabar se machucando.
Sentimentalmente falando, sempre vamos nos machucar de uma forma ou de outra. Assim como a Mifune diz, sempre vão haver conflitos, também sempre vamos nos machucar de uma forma ou de outra. Pessoas machucam pessoas, eu machuco pessoas, você machuca pessoas, todos nós machucamos todo mundo e todo mundo também nos machuca. A culpa nem sempre é só da outra pessoa, mas como também nós também podemos magoar as outras pessoas, machucá-las. O negócio é a gente continuar vivendo, tentar fazer com que isso não aconteça, obviamente, mas também nos divertirmos de certa forma. Se tem ali um consenso da pessoa, você quer? Eu também quero. Vai lá e pronto, entendeu? Mas vou me machucar sentimento. Não existe só o sentimento, existe também o prazer na vida, existe um monte de complexidades dentro do que a gente chama de vida, que a gente também tem que aproveitar, senão a gente não vai aproveitar absolutamente nada. É claro, tudo de acordo com seus princípios, do que você acredita, de acordo com o caminho que você quer seguir para a sua vida, entendeu? Então, meio que não existe um caminho certo, um caminho errado. Existe o caminho que você toma para sua vida, que você considera como correto. Cada um tem a sua verdade, já ouvi isso tantas vezes. E realmente, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modo de viver, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de enxergar as coisas. Então, putz, cara, que capítulo sensacional. Dá pra refletir um monte de coisa sobre isso, pra gente conversar, trocar ideia e também dar muita risada. Meu Deus do céu, o que eu dei risada nesse capítulo, velho? Gente, vocês não acreditam, eu mandei um áudio pro meu amigo Vini Feller, mandei um áudio pro meu amigo João, aquele cara que participa da Skanda Eleven, e mano, o que eu dei risada com eles. Mandei também mensagem pra Renatinha do canal Solo Oriental, rachando o bico, velho, falando, mano, esse capítulo me fez rir demais, né, porque eu sempre gosto de mandar mensagem assim pra eles, assim, é claro que a gente não conversa sempre, mas às vezes eu mando pra eles também. Mano, dei risada demais, me diverti pra caramba. Fujimoto, você é mestre. E olha só, a gente vai criando amizades por aí. Yoro lá do Discord, o Prime Dark, acho que é Prime Dark que tá lá o nome, o Hatvika também, o Gislan. Então, todas as pessoas que acompanham comigo, eu sempre tô lendo ali os comentários, conversando, interagindo com todo mundo. Então, puta, cara, muito da hora esse capítulo. Gostaria de saber o comentário de vocês. O vídeo ficou longo? Ficou longo, mas, cara, eu me diverti. Queria conversar com vocês, então eu sempre tento falar o máximo o que eu tenho aqui dentro da minha cachola, mesmo que seja besteira ou não. Vocês podem discordar de mim, fiquem à vontade. O importante é a gente conversar, se divertir, trocar ideia, que é o principal pra mim. Então, me diverti pra caramba com esse capítulo. Mais uma vez, Chainsaw Man continua incrível, meu Deus. Mesmo até quando tem aqueles altos e baixos, esse capítulo vem pra martelar de novo, falar, esse Fujimoto é o cara, esse cara é demais. e eu ainda queria ali uma chitinha um pouquinho mais sensual. Eu não vou mentir pra vocês, queria mais sensual seduction. Quem não gosta, né? Bom, mas onde eu tá indo nessa, até um próximo capítulo e fui, e valeu.